Ketov, Haverin, Tsahurai Tobin, Irevitov, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Haverin, iniciamos hoje uma nova porção, a nossa porção da semana, Saria, tá? Essa porção, como todas as demais, ela também é profunda, vai nos trazer um assunto bem profundo aqui, meus amigos, tá? No decorrer de toda a semana. Talvez a gente entre sobre esse assunto em cada parte que nós lemos aqui, porque é um assunto muito, muito, muito importante mesmo, tá? Então, só recapitulando, nós terminamos a Parashá lá de Shemini, né? Com justamente Deus falando ali sobre a questão da diferença dos animais, né? Que eram kosher, que não eram kasher, kosher ou kasher, tá? E que poderia ou não deveria ser comido, e sobre a questão da impureza da carniça desses animais, né, caírem sobre algum utensílio, sobre uma roupa, um vaso, né. E aqui nós entramos justamente na continuação com um assunto bem interessante, tá? Então vamos aqui, sem mais delongas, vamos ler o português que fala, então vamos fazer assim, como sempre fazemos, tá? Deus falou a Moshe dizendo, fala aos filhos de Israel, relatando o seguinte, quando uma mulher concebe da luz o menino, ela ficará impura por 7 dias, assim como ela fica impura durante o seu tempo de separação, quando ela tem o seu fluxo menstrual, tá? Então a nossa porção, ela sai ali da questão das impurezas, né? Nós explicamos, são impurezas espirituais, são dentro da questão de Hukim, tá? Aquele tipo de lei que a nós não é concebível entendimento dentro da nossa lógica, tá? É algo elevado, é algo espiritual que só Deus ele consegue, na verdade, ele revela para nós, né? Dentro, eu vou dizer assim, dentro da Hassidut, dentro da Kabbalah, o significado, ou seja, não é no nível literal, nós não conseguimos entender no nível, tá? Mas vamos tentar aqui trazer dentro do contexto da Torá, tá bom? Então, para o primeiro versículo, Rashi ele já diz assim, né? Que ele comenta que Rabi Shammai, ele disse que assim como a criação do homem foi criado depois de todos os animais domésticos e selvagens e aves, também a lei relativa à pureza do homem é citada após as leis relativas aos animais domésticos, animais selvagens e aves. Ou seja, é uma pergunta, por que justamente nessa porção entra agora a questão da impureza após tsaria, após a mulher conceber, a mulher dar uma luz. Aí ele traz essa explicação de Rabi Shimlai, né? Shimlai disse que assim como tudo, a criação dos animais, elas precederam a criação do homem, assim também a nossa porção começa depois justamente de falar de toda a questão da impureza dos animais, para depois vir falar da concepção do homem, tá? Continuando aqui, o versículo 3 diz assim: no 8º dia, o seu prepúcio será circuncidado. Aqui, amigos, tem uma questão muito profunda, tá? Que eu gostaria só de pautar para vocês aqui. Não é bem o foco da nossa paraxá aqui, tá? Mas eu quero dizer algo para vocês quando as pessoas elas têm mania de questionar a autoricidade da Torá, tá? Existem inúmeros assuntos aqui, só que eu vou entrar dentro desse versículo porque está dentro da nossa porção da semana. Você pode perguntar por que o 8º dia, quando o menino nasce, é circuncidado o prepúcio, tá? Por que não logo quando nasce? Por que não depois, 1, 2, 3 dias, ou 10 dias, 15 dias? Por que o 8º, tá? Você pode pesquisar, fique à vontade, tá? Hoje é entendido que dentro do corpo do ser humano, ao 8º dia de nascido do menino,
existe uma substância dentro do nosso corpo que ela ajuda na cicatrização e num tipo de anestesia natural. Ao 8º dia, esse nível dessa substância ela é extremamente elevada a 120% do nosso corpo, tá? Então, o que acontece? Por isso, o Criador do mundo, Ribon Shemolan, né? Ele, conhecendo a criatura que ele criou, tudo dentro do ser humano, ele sabia, né, que existia essa sobrecarga dessa dopamina dentro do corpo da criança ao 8º dia. Por isso ele pede para fazer a circuncisão justamente nesse dia, para que ajude na cicatrização e justamente para a criança não sentir tanta a dor ali do corte, tá? Aqui vai um adendo da minha parte para todos aqueles que gostam de questionar sobre a veracidade da Torá. Para e pensa comigo. Quando que Moshe, há mais de 3.000 anos atrás, tinha um conhecimento sobre isso? Quem que sabia sobre as substâncias que tem hoje no nosso corpo que a ciência ela simplesmente revelou, tá? A ciência ela só trata de revelar as coisas que estão ocultas, nada mais. Ela não descobre nada, tudo já existe. Ela simplesmente traz a luz. É como um quarto escuro que você adentra sem saber de nada. Te colocam num quarto escuro e fala, está cheio de coisas aí. Simplesmente quando fala, acende-se a luz, você conhece, ou seja, aquilo sempre esteve lá. A ciência ela só trata de trazer à tona as obras de Deus, as coisas ocultas de Hakadosh Baruch Hu, tá? Então esse é só um adendo que eu queria adentrar aqui. Você pode pesquisar sobre isso, tá bom? Se aprofundar, você vai entender que Deus falou para Moshe sobre isso. Versículo 4 diz assim: por 33 dias ela terá um período de espera, de sangue puro. Ela não tocará em nenhuma santidade, não entrará no templo até que esse período de purificação se complete. Ou seja, se é um menino, ela tem aqui um período de 33 dias de espera, ela está impura, né? Todos sabemos quando a mulher ela vai gerar luz, tem todo um processo do parto, da dor, muito líquido, a amniótico é expelido, é muita situação, é muito sangue, todas essas coisas, então ela fica no estado de impureza durante esses 33 dias, tá? Então ela não poderia adentrar sobre o pátio tabernáculo, né, dos lugares santos, e ela nem poderia nem sequer comer das oferendas, né, de Trumá que eram levadas ali a Hashem, tá? Se ela dá à luz a menina, ela ficará impura por 2 semanas, como durante seu período menstrual, tá? Aí a menina dita por uns 66 dias, ela terá um período de espera, durante o qual o sangue permanecerá puro, tá? A Irache ele já entra aqui num comentário interessante. Como assim diz sangue puro, né? Ou seja, já em Imer Tahorá, o rei vem com ponto dentro significando seus dias de pureza, tá? Ou seja, que durante esse período, embora ela possa ver o sangue sair do seu corpo, ela continua pura, porque já se passou aquele período, tá? E ainda que venha sair, ela consegue ver que ela está pura, tá? Pelo sangue. Quando o período de purificação por um filho ou uma filha se completa, ela trará ao sacerdote, na entrada da tenda da reunião, um cordeiro de 1 ano para uma oferenda queimada, uma jovem pomba comum ou uma rolinha para uma oferenda de pecado. Aí você pergunta aqui, tá, mas Amaury, no que ela pecou? Para trazer uma oferenda de pecado. Mais um adendo. Aqui a ordem ela está invertida. Nós sabemos que, como nós vemos nas porções anteriores, nas paraxás anteriores, primeiro você traz a oferenda de pecado, depois você traz uma oferenda de olá, que seria queimada, e depois você traz uma oferenda de shelamim, né? E assim sucessivamente. O pecado ela vem primeiro, ou seja, você tem que primeiro, aquela história que nós comentamos, primeiro você pede perdão ao rei, depois você o presenteia, tá? Aí os nossos sábios perguntam aqui por quê? Existe uma questão aqui bem profunda, existem linhas, né, de interpretação dessa questão. Uns falam que é porque justamente do pecado de Havá, né, Eva,
por isso que ela tem que trazer. Por quê? Amigos, mas como eu falo, tem que estudar a Torá para poder entender, senão no literal aqui você não entende. Se não são sábios nos comentar, se não são Talmud, se não são a Kabbalah nos explicar, muitas das coisas nós não entendemos. Então você pergunta, né, que pecado? Então, remete-se a Ravá, uma das opiniões, tá? E tem uma segunda opinião que eu já vou comentar. Essa opinião de Ravá acontece o seguinte, tá? Diz que, na verdade, a mulher, quando cometeu lá o erro do comer do fruto da árvore, então ela acabou tendo que, toda vez que ela concebesse, trazer essa oferenda de pecado. Por quê? Porque é sabido pelos nossos mestres, né, pelos sábios da Torá, que a mulher ela não tinha dores, ela não sofria e a criança nascia no próprio momento da concepção, tá? Mauri, isso é loucura. Isso não existia esses 9 meses, ela simplesmente concebia e ela tinha um filho, tá? Não tinha este sofrimento. Então ela tem que oferecer essa oferenda de pecado e essa oferenda de olá, de agradecimento a Deus. Ela oferece pelo pecado de Adão e Havá e também ela oferece aqui a olá, que é a oferenda queimada, justamente na forma de agradecer a Deus, né? Não se esquecendo que a oferenda de olá era uma oferenda involuntária, ela não era igual a oferenda de Shelamim, que era aquela oferenda de agradecimento, tá? Então, esse é uma das interpretações, tá? Aí você fica na dúvida, tá, Mauri, mas da onde os sábios tiraram isso aí? Isso aí está justamente lá em Isaías, no capítulo 66, no versículo 7, se eu não me engano. Lá, né, nessa parte de Isaías, fala assim que antes que a mulher ela estivesse de parto, ela deu à luz. E antes que viessem as dores de luz, viessem as dores, ela deu à luz. Então entendam bem, tá? O próprio livro de Isaías já joga essa questão. Que antes que ela concebesse, ela deu à luz. E antes que lhe viessem as dores, ela concebeu um menino. Então, nós sabemos, através disso, nossos sábios nos explicam que a mulher não tinha, então por isso que ela traz essa oferenda de pecado. Já uma segunda opinião nos informa que quando a mulher ela está para dar à luz, toda só mulher ela sabe da dor que ela sente, né, a ponto de falar que é uma das maiores dores do mundo, né? Ela acaba naquilo prometendo que nunca mais ela teria relação com o seu marido. Ela faz ali um juramento falando, jamais vou ter porque eu não quero sentir essa dor. Então, essa outra explicação diz que ela vem justamente, traz essa oferenda de pecado porque para ela ser perdoada por isso, porque naquele momento, qualquer tipo de juramento é válido, porque a dor era muito grande. Então, ela traz esse bezerro para fazer a oferenda de pecado. Então, são duas essas interpretações que eu encontrei aqui nos estudos, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Ela oferecerá diante de Deus, expirar por ela, e ela será purificada da origem do seu sangue. Esta é a lei que se aplica se a mulher dá à luz a um menino ou uma menina, tá? Se ela não dispõe de recursos para um cordeiro, ela trará 2 rolinhos, 2 pombos jovens, pombos comuns, um para oferenda queimada e outro para oferenda de pecado. O sacerdote fará expiação por ela e ela tornar-se-á pura. Então tem todo esse processo da mulher quando ela entrava trabalho de parto, como eu digo. Isso aqui era no tempo quando existia o templo. Como não existe mais o templo, então não tem mais essas oferendas. Então, justamente hoje não é mais praticada esse tipo de ritual de purificação, tá bom? A não ser o processo de nidar. O processo de nidar de menstruação ainda hoje é porque é uma coisa entre ela e Deus, ou seja, ela entrou no período menstrual, ela tem ali, fica impura, ela é afastada do seu marido, ambos se afastam durante esse tempo, depois tem uns 7 dias depois que ela tem que verificar, tá? Isso aqui já é um outro assunto. Deus falou a Moshe e a Haron dizendo, se uma pessoa tem um set, ou uma sapahat, ou uma bacharet, eu não vou traduzir aqui para o português, porque essa tradução para o português ela está errada, tá?
Isso aqui não é o que nós conhecemos hoje aí como lepra, tá? Eu acabei de ler aqui no hebraico, são 3 nomes diferentes, não é lepra, tá? Não é essa doença que está traduzida aí nas Bíblias atuais. Acabei de ler para vocês aqui, Sed, Sapahat ou Mabachret, tá? Se fosse lepra, as 3 seriam o mesmo nome, tá? Na pele do seu corpo, e pode ser uma lesão de Sahará, ela será trazida a Haron, a um dos seus descendentes, que são os sacerdotes. Então, existia, tá, uma enfermidade, essa enfermidade, ela era espiritual. Por que ela era espiritual? Como eu falei, não é lepra, tá? Existia 3 níveis dentro dessa própria enfermidade, tá? Chamada aqui de Sahará, tá? E eram níveis de uma mancha no corpo da pessoa, tá? Como eu falei aqui, Rashi ele comenta, né, que em hebraico, Sete e Sapahat são nomes de 2 principais lesões. Elas variam no grau de embranquecimento e a Bercharet é a mais branca do que a Sete, tá? Isso aqui está no tratado do Talmud Shavuot na página 6b, tá? Para quem quiser conferir aí, tá bom? Então, já descarta essa questão de lepra, que não era lepra, tá? Então, o sacerdote examinará a lesão na pele. Se os pelos da lesão embranqueceram e a lesão parece como se tivesse penetrado na pele, então era uma lesão de Sará. Então, essa enfermidade ela adentrava na sua pele, ela parecia que estava mais funda, tá? A ponto de. Ela vai ser bem melhor explicada na frente, eu não vou adentrar em detalhes aqui, tá bom? Logo que o sacerdote examinará, ela acabará impura. Se há uma barrete branca na pele, que é o nível mais profundo que nós dizemos, ela aparenta não ter penetrado na pele e seu pelo não embranqueceu, então o sacerdote cerrará a pessoa afetada por 7 dias. Ou seja, como ela era mais profunda, então o sacerdote pegava e encerrava ela fora do acampamento durante 7 dias. O sacerdote examinará no 7º dia, ou seja, o sacerdote ia lá no 7º dia, ele não ia nos demais, ele iria justamente no 7º dia, como a Torá diz aqui, e ele verificaria se a lesão permaneceu como estava perante seus olhos, o sacerdote a orar por 7 dias adicionais. Então, se não houve nenhuma mudança naquela branca, aquela cor branca sobre a pele, mais 7 dias ela ficaria encerrada. E aqui nós terminamos a nossa porção, né, de hoje, a primeira parte da nossa porção de Saria. Então, vamos adentrar aqui sobre a questão da Tserará e eu já volto para a questão do parto para nós adentrar sobre algo que o Midrash nos conta aqui, bem interessante, tá? Amigos, essa enfermidade de Tserará, como eu disse aqui, ela era uma enfermidade espiritual, porém os nossos sábios dizem que ela tem uma origem, tá? Isso, como eu disse, vai ser melhor explicado lá na frente, mas eu já vou comentar com vocês aqui. Existe um termo na Torá, tá? Chamado Lashon Hara. É a maledicência. É você falar mal de alguém. Os nossos sábios são todos praticamente unânimes em dizer que esta é a origem dessa enfermidade, tá? Dessa enfermidade que atingia a pele da pessoa, tá? Por quê? Vamos adentrar aqui. Qual eram os sintomas dessa enfermidade? Existiam esses 3 níveis até chegar ao ponto de ficar mais branca e ela ter que se isolar durante 7 dias de toda a comunidade. Ninguém poderia ir lá, simplesmente só o sacerdote depois no 7º dia. Daqui os nossos sábios dizem que é o que acontece quando alguém fica andando como fofoqueiro no meio do povo. Como eu te falei, isso vai ser melhor explicado lá na frente. Vocês vão entender a origem dessa enfermidade, tá? Como eu disse, é uma enfermidade totalmente espiritual. Ela vem de você falar mal dos outros, falar de alguém pelas costas, tá? Comentar, fulano tá gordo, fulano tá magro, e fulano faz isso, fulano faz aquilo. Isso é maledicência. Então, essa pessoa ela ficava isolada durante 7 dias sem o contato com ninguém, tá? Se o sacerdote fosse lá e viu que não melhorou, ela continuava por mais 7 dias. Esse é o castigo por aqueles que gostam de ficar no meio dos outros falando mal de fulano, de ciclano ou beltrano, tá? Então, essa enfermidade você vai ver que ela não existe mais, porque, como eu falei, não é a lepra,
tá bom? A lepra é uma doença muito ruim, todo mundo sabe que ela começa a apodrecer o corpo a ponto de partes do corpo cair, tá? Não era o caso aqui. Chegava a um ponto aqui nessa enfermidade que se a pessoa tivesse totalmente branca por essa enfermidade, ela era considerada pura. Nós vamos explicar isso melhor mais para frente, mas enquanto tivesse essa mancha e a mancha chegou a atingir um fio de cabelo, fazendo com que o fio de cabelo daquela parte onde estava a mancha ficou branca também, ela estava no nível de impureza e ela era encerrada fora do arraial. Ela não tinha contato com ninguém, assim ela não poderia ficar falando na honra lá de ninguém, maledicência, até ela aprender o mal que ela causou, tá? A maledicência é um mal muito grande, porque diz nosso sábio que ela atinge três pessoas. Ela atinge a pessoa que não está ali, ela atinge você que está falando e atinge o ouvinte para qual você falou. Então são três pessoas e aquilo se espalha, tá? Por isso a questão da mancha ir crescendo, se espalhando até tomar parte do corpo inteiro, tá? Isso é um assunto muito profundo, como eu falei. Essas leis elas estão dentro da questão de Ruká, de Rukim, que são leis que não têm uma lógica, mas nós sabemos aqui dentro do profundo dela, tá bom? Só para nós encerrarmos aqui, meus amigos, a questão do parto da mulher, o Midrash ele nos conta duas histórias profundas sobre a questão da criança, sobre a gestação da criança, tá? Só para nós encerrarmos aqui. O primeiro, o Midrash ele conta o seguinte, que quando uma criança vai nascer, Deus manda um anjo chamado Laila, tá? Esse é o nome desse anjo específico para nascimento. Ir lá no Gan Eden, né, no Jardim do Éden, e pegar uma alma de lá, pegar uma Neshama. E trazer essa Neshama que vai habitar agora aquele corpo que está em formação. Essa Neshama questiona Deus, por que eu tenho que sair daqui do meu lugar, no meu paraíso, para descer para um corpo humano, me purificar lá? Hashem, Deus, pega e fala para ele, para essa alma. Você não sabe, por isso tu foste criadas. Você criou para um propósito. Porque para onde você vai descer é melhor do que onde você está, tá? Porque esse é o propósito. Você vai descer aqui, você vai ser levado dentro daquele corpo, tá? Para justamente merecer no Gan Eden. Durante esse tempo, esse anjo que traz essa criança, essa Neshama para cá, diz que esse anjo, né, é falado para ele ali, ele fala para a criança que todo o destino dela está ali já perante Deus, aos olhos de Deus, tá? O que ela vai fazer, se ela vai ser advogada, se ela vai ser dentista, se ela vai ser qualquer outra profissão aí, né, na vida dela, policial, bombeiro e por aí vai. Fala-se todas as características físicas dela, se ela vai ser mulher, se ela vai ser homem, se ela vai ter alguma, Deus o livre, né, às vezes Shalom, alguma enfermidade, e é falado tudo para ela ali, tá? Só a única coisa que Deus não predetermina sobre a vida daquela nem chamada, daquela alma, daquela vida, é justamente se ela vai ser um tzadik ou se ela vai ser um urachá, se ela vai ser uma pessoa justa ou se ela vai ser uma pessoa má. Porque isso concerne a mim e a você no decorrer da nossa vida, escolhemos o que nós queremos ser, tá? Eu quero ser bom ou eu quero ser ruim. Isso determinamos nós mesmo. Então, para nós entendermos que desde antes de nós nascermos, tudo está determinado. A minha sabedoria, a minha inteligência, as minhas capacidades, o que eu vou ter, o que eu não vou ter, não depende de mim, pois Deus já colocou. O que depende de mim é o que eu vou fazer uso disso. Se eu vou ser uma pessoa justa, com isso eu só vou ser um rachá, tá? Outra parte do Midrash nos conta assim que justamente quando essa criança adentra, essa Neshama adentra sobre o feto ali que está gerando, ela aprende toda a Torá. O Malar, né, vem o anjo, vem e explica toda a Torá para ela. E ali, quando ela vai nascer, esse mesmo Malar que ensinou toda a Torá para ela, todas as leis de Deus, ele vem e toca justamente nessa parte aqui e faz com que nós esquecemos isso. Por isso, a criança, ela já nasce, você pode ver, que ela já tem aquele senso do que é certo e o que é errado. Ela chora quando algo ruim acontece. Ela se alegra quando algo bom acontece. Então, toda essa questão moral e ética no ser humano já nasce com nós, né? Tem toda aquela história que a criança, ela não
ela não é preconceituosa. Isso é colocado em cima dela durante o convívio onde ela vive ou o que ela fala, mas ela dentro de si, ela já tem tudo aquilo. Basta no dia dela ela recorrer e lembrar que está no subconsciente todo o caminho da Torá que Deus nos deu, tá? Amigos, existem muitas outras Midrashim, o Talmud fala muito sobre essa questão da gestação da criança, só que eu quero deixar essas duas mensagens aqui para nós. Eu e você sabemos toda a Torá dentro de nós. O nosso Malak nos colocou dentro do ventre de nossas mães, já nos ensinou. Por isso, essa necessidade da alma querer voltar-se para Hashem, querer voltar para o Gan Eden, querer fazer com que esse corpo do Amaury, que ele se eleve, que ele saia da maldade, que ele saia das coisas ruins, que ele saia de falar mal dos outros, que ele seja uma boa pessoa, porque a vontade da Meneshama é voltar justamente para o Gan Eden, tá? E mais uma vez, a última mensagem que eu vou deixar é justamente Lashon Hará. Não fale de ninguém, tá? Muitas vezes não fale bom e nem fale ruim, porque você não sabe sobre a pessoa. Você vai falar, Mauri, eu sei, você não sabe da pessoa, porque quem só sabe dela é ela mesma e Deus. Você não sabe por que as pessoas fazem aquilo. Então se mantenha no seu silêncio. Assim como a pessoa afligida por Ceará, ela ficava isolada, longe do contato humano e físico, tendo uma visita simplesmente a cada 7 dias, assim é também nós. Se nós ficarmos falando mal, vamos acabar nos afastando, ficando sozinhos, porque isso cria essa necessidade de estar falando de alguém para você poder estar num vínculo, tá? Então, por isso vinha essa enfermidade de Ceará. Quando a pessoa via uma mancha na pessoa, ela falava, o que que é isso? Ela se afastava da pessoa, tá bom? Então, amigos, essa é a mensagem de hoje, tá? Como eu disse, essa também, como demais, são profundas, são porções profundas que nós vamos estudar aqui nessa semana, dentro da porção de Tsaharia, quando a mulher conceber, quando a mulher der à luz, tá bom? Mais uma vez, um Todarabá, muito obrigado a você que é novo no canal, chegou até aqui no final desse vídeo. Eu lhe peço que você se inscreva, que você deixe um like, compartilhe se você realmente achou que esse conteúdo ele é relevante para você e mais relevante para outras pessoas, tá? Como eu falo, é muita coisa para a gente falar, não daria para estar falando tudo aqui, tá? Todos os assuntos de Midrash, Torá, do Talmud, sobre essa questão. Mas esse aqui é o principal que vai mexer conosco, é o principal que nós precisamos ouvir hoje, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Que Mashiach chegue hoje, né? Apesar da chance, se Deus assim quiser. E todos nós podemos nos encontrar lá em Jerusalém, né? No templo erguido por Mashiach, ali onde ele vai voltar com o serviço para Deus e vai nos aprofundar ainda mais nos conceitos da Torá, tá bom? Amigos, muito obrigado. Todarabá. Fiquem com Deus. Betkol Tov. Tudo de bom. Tchau, tchau.